Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos ter a nossa segunda aula de aprendizagem da matemática, conforme prometido, eis ela aqui. Bom, hoje a gente vai enfatizar o processo de ensino e aprendizagem sobre números e álgebra, né? Então, a gente vai compreender esses aspectos relacionados a esse processo de ensino, né, e aprendizagem. Bom, para iniciar, a gente precisa levar em consideração, né, onde está previsto o ensino tanto de números quanto da álgebra, né? Através da BNCC. Então, daí a importância da nossa BNCC, que lá diz pormenoramente por que devemos aprender isso, né? A matemática, ela não começa apenas lá no ensino fundamental, ela começa ainda no ensino infantil, através de pequenas ações que nós introduzimos até para que a criança saia do concreto para o abstrato, né? Então, a matemática, ela começa tanto na educação infantil e vai até, óbvio, até os anos iniciais do ensino fundamental. Ela tem praticamente quase que a mesma estrutura. A diferença é que ela parece mais detalhada, né, com mais carga de informação nos anos iniciais. E a estruturação da matemática nesse período é feita por unidades temáticas, né, que são justamente os números e as álgebras, né? Então, as orientações para a educação infantil, né? Então, a BNCC diz o seguinte para a matemática na educação infantil, que é um passo importante também para ela, né, para esse estágio, pois é um avanço à sistematização e à formalização com o passar dos anos, né? A matemática é um conteúdo que ele precisa ser compreendido bem lentamente, absorvido pela criança e tudo mais. Lembra que eu falei que a criança, ela quando vai fazer a contagem, ela não consegue ter aquela noção da idade? Do número, né, na questão do número, porque ela não está vendo a quantidade. Então, ela precisa de algo que consiga fazer essa associação para que ela consiga, de fato, fazer a contagem. Então, ela tem 3 anos, ela vai fazer 2, 3, 3. Né? Ela faz assim. Porque ela precisa ver o número, né? Ela precisa ver a quantidade do número para poder ter uma noção do valor daquele número em específico, né? E isso acontece porque ela necessita ver coisas concretas. Lá no vídeo de fundamentos, deixa eu ver se é isso. Não, é a outra. Lá no vídeo de Fundamentos, Organização e Metodologia da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, né, o primeiro vídeo, eu compartilhei o vídeo do Fantástico, né, um episódio do Fantástico Mundo de Bob. E é isso. Por que ele vê tudo aquilo com ao pé da letra? Porque a criança ainda trabalha com o concreto. Né? Então, se eu brinco de esconder, digamos assim, tem uma caneta. Desenha uma caneta e ela desenha um quadrado, e essa assim, mas isso aqui não é uma caneta. Mas é uma caixa, a caneta está dentro. Então ela tem essa abstração do concreto. Então por isso que ela consegue fazer isso, né? É como se a caneta que está aqui atrás, ela está aqui atrás. Vocês estão vendo até ó, ela está aqui. Então a caneta está aqui atrás. Então para ela consegue entender que ela pode, por exemplo, estar dentro de uma coisa, como ela pode compreender que essa caneta simplesmente desapareceu. Então, se ela não está vendo a caneta, ela não existe, né? Ou se ela desenha um objeto onde a caneta pode ficar dentro, então a caneta existe, só que não está mostrando a parte física, está dizendo que está dentro dela. Até quando a criança faz essa associação, por exemplo, essa última, é que ela abstraiu super maravilhosamente bem, né? Então existem, para relembrar, né, os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, que foi falado também lá na primeira aula de fundamentos, né? Que é conviver, brincar, participar, expressar, se conhecer e o principal no ensino da matemática, explorar. Né? Porque na educação infantil é necessário que os alunos experienciem situações cotidianas onde a matemática se insere, onde ela é vista. E a gente parar para pensar, em olhar ao redor, o que a gente mais tem é inserções da matemática, né? Então, ela se insere em todos os campos. A gente só precisa facilitar isso para que o aluno consiga vivenciar, experienciar, explorar. Então,
A BNCC, nesse caso, ela valoriza o lúdico e a experimentação nos processos de ensino e aprendizagem, buscando justamente a articulação do ensino infantil com os anos iniciais do ensino fundamental. Então, na educação infantil, a gente pode fazer o que para a aprendizagem da criança? Como é que a gente pode enriquecer a matemática, né, o conhecimento da matemática? Óbvio, a primeira, através da contagem, né, com os dedos, tudo que é possível realizar contagem é ótimo, porque ela está vendo o concreto, então precisa pegar objetos. Por isso que a gente brinca muito com ábaco no ensino infantil, né? A calculadora que a gente mais utiliza no ensino infantil, porque a criança trabalha com o concreto e quando ela vê as unidades e as dezenas, elas conseguem ter essa noção. Além disso, é necessário entender a ordenação, até para que ela consiga compreender que a ordem dos números é do 1, 2, 3, 4, 5, e não, por exemplo, 2, 6, 1, 3. Então, ela precisa ter essa compreensão. Então, por isso que a gente também trabalha a ordenação. Isso serve para até mesmo trabalhar o concreto, né? Ah, outra coisa que nós trabalhamos e exploramos no ensino infantil é a relação entre as quantidades, daquela coisa do muito, do mais, né? Então, nesse caso, por exemplo, o material dourado, né, que já mostrei em vários vídeos, se quem não lembra, joga no Google, material dourado, que é aquela que vai mostrando a unidade, a dezena, a centena e o milhar, né? Então, isso vai auxiliar, por exemplo, na quantidade da noção de muito e de pouco, né? Então, isso dá também uma compreensão matemática, né? As dimensões, né? O que é grande, o que é pequeno, que é diferente de muito e pouco, né? O que é grande, o que é pequeno, o que é distante, o que é perto, né? Também auxilia no ensino da matemática. As grandezas e medidas, né? Que vai relacionar tanto a quantidade quanto as dimensões, né? Figuras que vai também unir com a outra parte que deve ser explorada, que são as figuras geométricas, né? Que mostra o que está cheio, o que está vazio, né? O que é grande, né? Gigantesco, o que não é. E as figuras geométricas que é círculo, quadrado, triângulo, polígono, hexágono, né? E os números ordinais, que é 1, 2, 3. Não, ordinais é o de número. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E os cardinais, que tem muito a ver, inclusive, com a contagem, né? Que é o 1, 2, 3, 4, 5. Então, as competências da matemática na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, a transição entre essas etapas de escolaridade traz alguns aspectos que são interessantes, né? A gente precisa ter atenção e equilíbrio ao desenvolvimento do letramento matemático da criança, né? Por quê? Porque é uma ruptura, né? Antes ela brincava exclusivamente para ter essas noções. E ela vai, por exemplo, para o primeiro ano, já para um letramento efetivo, um letramento onde ela está mais explícita as intenções da aprendizagem da matemática. Então a gente precisa ter uma certa atenção, até para que a criança não ache, como aconteceu comigo, é difícil matemática, eu não entendi. Ou também e equilíbrio, porque para que ela consiga compreender que aquilo que ela aprendeu antes ainda é válido do que ela está aprendendo hoje, né? Peraí, que deu um probleminha aqui, mas vamos lá. Além disso, ter aquela noção de integração e continuidade dos processos, né? Então, por isso que a gente tem que pensar na educação matemática, no letramento matemático, como sendo algo que não está vendo simplesmente agora, né? É algo que começou e está sendo processado ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo e que vai sendo construído dia após dia através desses conhecimentos, né? A partir do momento que, por exemplo, ela consegue falar a idade dela sem fazer a contagem, é quando ela consegue ter êxito naquilo que ela está aprendendo, na absorção dos conteúdos, porque ela já não está mais precisando do concreto para poder absorver e compreender uma numeração, seja ela cardinal ou ordinal. Ela já consegue ter a abstração, né, daquele conceito de que, por exemplo, 5 são 5 unidades,
sem eu ter que recorrer, por exemplo, à mão, né? E também as singularidades e relações estabelecidas com os conhecimentos, né? Então, quando a gente vai trabalhar, especialmente no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, a gente tem que buscar relações daquilo, de alguma brincadeira, de algo lúdico que ela possa ter aprendido, para que ela tenha, nossa, é verdade, então eu sei esse conceito, né? Eu, por exemplo, em aula de inglês, eu busco muito essa relação com vários aspectos de língua portuguesa. Por quê? Porque é uma outra língua, é a mesma coisa, é ensino de gramática, ensino de conteúdo de língua, né? Então, língua portuguesa também é uma língua, né? A diferença é que ela é a nossa, então a gente consegue manusear. A mesma coisa vai acontecer com a matemática. Eu preciso buscar relações, né? No caso da matemática, eu consigo buscar relações com um lúdico que eu aprendi lá no ensino infantil. E aí a criança vai ter, nossa, não é tão difícil porque eu aprendi isso. E isso é importante no ensino da criança. Então, os conhecimentos matemáticos eles devem proporcionar a participação ativa dos alunos, porque quando ele está apenas em uma situação passiva, você não consegue mensurar se de fato ele está absorvendo aquilo. E de modo ativo, ele já consegue, você consegue fazer essa mensuração e também redirecionar os seus esforços para o conteúdo ser absorvido da melhor forma possível. Nós temos que possibilitar estratégias para resolver os problemas, né? Então, por isso que a participação ativa é muito importante. Porque se a criança sente dificuldade, uma, duas ou todas, eu preciso, opa, então vamos tentar de outro modo. Vamos desconstruir, né? Óbvio que você não vai falar assim para a criança, mas vamos desconstruir esse conhecimento bruto para reconstruir da sua melhor maneira, né? A gente tem que comprovar e analisar resultados, né? E isso tem que ser feito junto com o aluno, né? Para que ele consiga ver se o seu esforço teve validade, né? Se o seu esforço seguiu uma diretriz correta, né? Se teve um direcionamento, um caminho que corrobora com aquele resultado que deve ser esperado. Então, mesmo que ele responda certo, é sempre importante que a gente mostre assim, será que está certo? Vamos verificar se é isso mesmo. Então, conforme você vai repetindo as estratégias, né, a forma como resolve as questões, vai mostrando para ele e engajando a ele ver, é nessa mesma linha de pensamento que eu tenho que ir. E desenvolver conhecimentos e habilidades para interpretação, exploração e análise das tecnologias digitais de informação e comunicação, ou as TEDx, né? Entre tantas outras possibilidades. Até porque a criança ela sabe mexer no celular como ninguém, que é uma forma de TEDx, né? Mas o computador é uma TEDx, né? O celular, o tablet, então vários outros objetos são tecnologias de informação e comunicação. E ela consegue manusear, mas será que ela sabe como é que aquilo funciona? Como insira os dados ali para que outras pessoas recebam? E é aí que a gente trabalha com os conhecimentos matemáticos, para que ele consiga compreender que, através de um número binário, né, que é aquele 010101, ele vai ter acesso a uma gama de coisas, até mesmo como vocês estão me vendo aqui na internet, né? Isso aqui só é possível através de conhecimento matemático. E para isso acontecer, acontece o que chamamos de ensino integral. É muito comum a gente confundir ensino integral como sendo aquele ensino que acontece de manhã e de tarde, né? Não, ensino integral é um ensino completo, holístico do aluno, né? Onde diferentes componentes curriculares são articulados de forma de repensar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. Então, tudo acontece não apenas só com matemática, mas com matemática, português, história, geografia, todos os outros conhecimentos de modo articulado, holístico e, especialmente, contextualizado, para que o aluno consiga absorver através do seu cotidiano, da sua verdade, da sua vivência, né? Considerando, então, caso, como eu falei, do contextualizado, situações reais e realísticas, né? E para completar, quando ele tem esse conhecimento de educação, quando ele tem a educação integral, acontece efetivamente o que chamamos de letramento matemático, né? O letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos, né? Por exemplo,
como é que equação de primeiro grau, né? Aquela do xizinho e tal. Eu não vou saber explicar para vocês. Eu juro por Deus, não sei. Eu até deixo um vídeo aqui da equação de segundo grau para vocês, de primeiro grau. Primeiro, não de segundo, primeiro grau. Mas é algo que a gente utiliza muito e eu não sei te explicar como a gente utiliza. E eu utilizo pra caramba para fazer comparações, né? E eu utilizo em diversos campos da minha vida. Por que isso acontece comigo? Porque eu tenho um certo letramento. Sou horrível em matemática, mas eu sou letrado em matemática, né? Então, é quando eu consigo trazer elementos que a matemática utiliza puramente e consigo fazer essa contextualização para o meu cotidiano, para minhas vivências, né? E o letramento matemático, ele auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo. Como falei, eu não gosto de matemática, mas ela é muito importante. Ela está presente no meu dia a dia, no seu dia a dia, no dia a dia dos nossos alunos. Basta você ver que horas são. Só o fato de perguntar que horas são, ai, tá tarde, tá certo. Esse cálculo é matemático. Então, reconhecer esse papel é para que sejam feitos julgamentos bem fundamentados, contribuindo para as tomadas de decisões. Né? O processo de ensino e aprendizagem sobre números, né? Ideias iniciais, né, desse processo. Então, nos campos de experiências propostos para a educação infantil na BNCC, a gente tem 5, né, os campos de experiências, né? O eu, o outro e nós, né? E o nós. Porque a gente tem que trabalhar aquela questão da empatia, da cooperatividade, entre outras coisas. O corpo, o gesto e o movimento, porque precisamos nos expressar utilizando todas as nossas possibilidades. E o corpo fala, né? Não é só o livro que é o corpo fala. O corpo literalmente fala. Quando eu estou com raiva, eu fico todo encolhido, ou com medo, ou minha cara fica carrancuda, ou se eu estou muito alegre, eu fico extremamente agitado. E se eu estou muito alegre, eu consigo utilizar bastante os meus movimentos, né? Os traços, sons, cores e formas. A escuta, fala, pensamento e imaginação. E, por fim, especialmente para a matemática, os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? Então, a gente, para poder trabalhar com números, a gente tem que ter a capacidade, né? Levar a criança ter a capacidade de resolver problemas com significados e argumentação, né? E utilizando diferentes estratégias de cálculo para poder resolver esses problemas, utilizando números naturais e racionais. Né? Números naturais é aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os racionais são aqueles que são fracionados, né? Que são decimais e fracionados. Né? A fração é aquela do 1 sobre algum número, né? Ou qualquer outro número. E o decimal aqui no número, vírgula, e um restante de outros números, né? E isso tudo vai trazer habilidades que vão se correlacionar com habilidades de leitura, escrita e ordenação dos números, porque quando ele consegue ler um número e ele consegue então compreender o valor daquele número, quando ele escreve aquele número, também está transmitindo o conteúdo daquele número, né? E ordenando para que seja correto, como eu falei, para que a criança não fale qual é o primeiro número que aparece, né? 6, depois 2, depois 9, não. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso vai são as pretensões do trabalho com o número, né? E já o pensamento aritmético, né? Ele vai trazer a construção do conceito de número, né? E do sistema numeral decimal em diversos contextos, né? E a gente utiliza bastante isso, essa questão do pensamento aritmético, né? Sabe onde a gente utiliza bastante? Quando a gente vai comprar alguma coisa, porque o preço nunca é R$ 2, ou é 2,50, 2,49, né? O supermercado adora fazer isso, que é 2,99, 2,79. Então, ter a noção desse conceito é, é importante, né? Eu trabalhei, gente, eu vou compartilhar uma coisa para vocês que eu acho engraçado. Eu trabalhei num motel, né? Eu era analista contábil num motel. Sim, eu sou contador também, mas contador necessariamente não precisa gostar de matemática. Eu trabalhei num motel e tinha um produto lá que era vendido, um produto erótico, né? Para os clientes, que a pessoa colocou, eu coloco R$ 49,99. Aí eu falava, você foi R$ 40.
Aí a gerente do hotel, né, a Valéria, beijo Valéria, ela falou, não é 40, não é R$ 50. Porque quando ele vê R$ 50, ele acha caro. Isso em 2009, tá, gente? Só para você situar, né? 2009, gente, acho que foi 2009, 2008, agora não lembro mais. Enfim, foi na década de 2000, não lembro mais agora. E ela falava assim, não, se eu falar colocar R$ 50, o pessoal vai achar caro. Ah, mas eu perguntei para ela, mas R$ 49,99 por um centavo só já é isso. Assim, sim, mas ele vai ver 49 e ele vai achar barato. Então, é isso. Eu tive o pensamento aritmético. Eu tive, só que ela também teve, né? Porque ela canalizou esse pensamento para outra ideia, para que a pessoa fosse ver apenas um número grande, né? 49. Eu já vi pelo modo mais holístico do número, que já era praticamente 50, né? E isso traz compreensões das operações fundamentais e suas propriedades, né? E o ponto de partida para poder utilizar isso, como eu falei para vocês, é o próprio supermercado. A gente consegue fazer isso, né? São as situações próximas ao cotidiano dos estudantes, resolução de problemas, situações investigativas, não considerando apenas a reprodução mecânica dos procedimentos de cálculo. Então, o ideal, por exemplo, como o estudante consegue ter acesso ao supermercado, a gente passar uma lista de preços, né? Uma lista de produtos, né? E dá um valor X, né? Um valor fictício, né? Dá ficticiamente um valor X, para ver se ele consegue comprar todos aqueles itens daquela lista através daquele orçamento que ele tem inicialmente. Como é que ele vai comprovar isso? Anotando os valores dos produtos, por exemplo. Né? Então, isso é trazer elementos da própria realidade. Hoje, a gente consegue até mesmo utilizar a internet para fazer isso. Eu posso dar uma lista de compras que ele pode fazer pela internet e fazer essas pesquisas, né? Isso é trazer esse pensamento aritmético. Agora, as ideias complementares do processo de ensino e aprendizagem sobre números, né? Então, o objeto e a habilidade da unidade temática de números nos anos iniciais do ensino fundamental tem como premissa desenvolver o pensamento numérico e aritmético, né? O numérico é o letramento matemático, por isso simplesmente, né? Através do número, né? Que tem o conceito do número e tudo mais. Já o aritmético é aquele já da concepção do número inteiro, né? Já voltado para o número fracionado, decimal, né? E isso, né, esse desenvolvimento vai trazer a construção da noção do número, né? Que tem que ser feito através de situações, como eu já havia falado até agora há pouco, situações significativas, como registros, usos, significados e operações, né? Então, vou dar aqui um exemplo de duas séries, né? De 2 anos do ensino, dos anos iniciais, né? No segundo ano, a criança ela tem que ser capaz de compor e decompor os números naturais até 3 ordens, né? O que são 3 ordens? Centenas, né? Com suporte de material manipulável por meio de diferentes adições, né? Então, esse material manipulável pode ser o ábaco, né? O ábaco que a gente consegue utilizar, que não consegue utilizar de forma concreta, ou até mesmo o material dourado. Aquele mesmo que eu falei que a gente pode utilizar até, inclusive, no ensino infantil. Só que o ábaco até se utiliza bastante bem no ensino infantil, mas o material dourado ele é melhor trabalhado nos anos iniciais. Óbvio, a criança vai ter a noção, é concreto e tudo mais, mas ele é melhor trabalhado como apoio à matemática nos anos iniciais. Né? E no quarto ano, ele já vai aprender a ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar, que são aqueles 5 números, né? Tipo 10.536, 99.999. Então ele tem que ter essa noção de que o número chega até esse número, né? Até essa ordem, né? O processo avaliativo ele tem que ser de uma concepção formativa, né? Sempre formativa, né? Para a gente mapear no meio até para ganhar novas concepções e dar novas diretrizes ao que a gente está ensinando para o aluno. Ela tem que ser, obviamente, se ela é formativa, contínua e diversificada. Então, eu não posso usar sempre os mesmos métodos. Eu tenho que trazer elementos que ele consiga ler e interpretar um texto e conseguir fazer essa concepção colocar em prática esse pensamento, tanto numérico quanto aritmético, né? Tem que trazer, mostrar avanços, né, nessa avaliação e dar novas dificuldades para eles, né? Dificuldades táteis, né? Nada muito louco, assim, dar uma coisa assim de ensino médio, né? Coisas táteis, para que ele consiga olhar e assim, opa, não vi isso, mas deixa eu aplicar tal coisa
e pode ser que dê certo, né? Tem que ativar sempre os conhecimentos prévios dos alunos, e a gente tem que também saber desses conhecimentos prévios, até para que consiga realizar essa concepção formativa da avaliação, e utilizar, como já havia falado, né, da diversificada, diversos instrumentos avaliativos. Então, vamos fazer só continha? Não. Eu posso utilizar diversos outros itens nos quais eles conseguem fazer o mesmo tipo de resolução de modo mais prático, né? Como eu falei, a própria sugestão da listinha de compra, né? Então, a avaliação dos números na educação infantil, ela tem que ter como premissa a identificação e o registro das quantidades utilizando diferentes representações. Lembrando que a educação infantil ele vai fazer mais uma coisa concreta, né? Então ele vai ter que precisar pegar caneta para entender, por exemplo, aqui a caneta para entender que aqui são 3 e aqui 4, aliás, aqui são 2, aqui são 3, né? O Lucas já está doido, né? Para poder dar essa concepção mais próxima da realidade dele, né? Já nos anos iniciais, a gente vai trabalhar mais com situações problemas, né? Que são as operações justificativas e estratégias, né? Nesse período também, as crianças elas estão muito mais próximas de ler o número, escrever e ordenar, que são argumentos do sistema de numeração decimal, né? E além de quantificar, analisar quantidades e desenvolver ideias, né? Já o processo de ensino e aprendizagem sobre álgebra, né, as ideias iniciais, na educação infantil se inicia o estabelecimento dos primeiros processos mentais, né, que são a base para a construção do conhecimento matemático. Então, a álgebra é inserida desde os primeiros anos da escolaridade, ou seja, lá no ensino infantil aparece a álgebra, né? Então, a gente tem que trazer a potencialidade dela, né, da álgebra, à educação algébrica e ao pensamento algébrico, e também os seus significados, né? Então, como é que eu faço isso, né? Então, antes, eu fazia isso através de simplificação de expressões algébricas, resolução de equações ou aplicação de regras para operar com símbolos, né? Hoje já não. Hoje já faço um desenvolvimento do pensamento algébrico e os significados atribuídos a ele, porque isso eu vou fazer de modo mais contextualizado à realidade do aluno, até para que ele consiga absorver todo esse conteúdo de forma mais real possível do que ele pode aplicar. Até porque a álgebra, quem gosta, gosta. Eu acho chatinho, né? Então, os objetos e habilidades dessa unidade temática, nos anos iniciais do ensino fundamental, ele traz um processo de generalização das relações matemáticas, né? Através do desenvolvimento de formas de pensar, com ou sem a utilização da linguagem simbólica. Então, a gente faz isso através de analisando relações entre quantidades, observando a estrutura, estudar as variações, generalizando, resolvendo problemas, modelando, que é inclusive um dos itens mais utilizados no ensino da álgebra, a modelação algébrica, justificando e compreendendo os padrões que a álgebra utiliza, até porque ela usa sempre os mesmos padrões, né? Então, as pretensões, né, do trabalho com a álgebra é a estimulação da generalização e certo nível de abstração daquele conteúdo, né? Matemática, apesar da gente ver o número, o contexto do número, ele ainda é algo abstrato. Ele precisa ser feito uma abstração para que a gente tenha conhecimento que o número 7 indica 7 unidades, né? Perceber e estabelecer padrões e regularidades, porque a álgebra tem padrões, né? Ela utiliza sempre os mesmos padrões, é que elas são adaptadas ao contexto no qual aplicamos ela, né? Então, estabelecendo ideias de proporcionalidade e especialmente de equivalência, né? Então, tanto que na BNCC houve um avanço dessa área, porque houve uma certa potencialização das possibilidades que podem ser utilizadas dentro de sala de aula, né? Então, por exemplo, no ensino fundamental, no terceiro ano, como é que eu faço esse conhecimento algébrico, né? Esse ensino algébrico, né? Esse letramento algébrico? Compreendendo a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtração de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença, né? Já no ano seguinte, eu preciso identificar regularidades em sequências numéricas, regularidades, tá? Em sequências numéricas compostas por um múltiplo de um número natural, que é aquele MMC, né? Ou MDC, né?
Já na avaliação, né, na educação infantil, a álgebra eu vou trazer através do desenvolvimento de habilidades utilizando diferentes registros, óbvio, né? E especialmente compreender relações entre quantidades. Já nos anos iniciais do ensino fundamental, o pensamento algébrico é o que eu vou trabalhar, né, com significados para objetivos, regularidades e propriedades. Irregularidades e padrões de sequência, utilizando os problemas, né, o sentido da coisa para ser resolvida. Certo? E é isso. Então, daqui a pouco a gente vai postar também a nossa terceira aula e a gente dá continuidade à nossa aprendizagem da matemática. Tchau para vocês.